Robson, primeiro eu vou fazer uma pergunta. Você conheceu o ufólogo Reginaldo de Ataíde? Ele era de Quixadá? Saudoso Reginaldo de Ataíde, um dos primeiros simpósios que nós fizemos com ele. Pessoa muito forte, um homem acreditado, um ufólogo era respeitado não só em Quixadá, mas no Brasil, né? Foi o que acompanhou o caso Barroso, né? Sim, mas ele era de o Reginaldo de Ataíde, ele acompanha... Não, Fortaleza. Então, a minha pergunta é o seguinte para você. Aí, ele acompanhar muitos e muitos casos, vi que é um caso muito importante, estudei caso Barroso a fundo, fui a detalhes. O Barroso começou a história da seguinte forma. A fazenda dele era mais ou menos acho que 15 a 18 quilômetros da sede de Quixadá. E nesse tempo era rua, as estradas eram carroçal, não existia asfalto ainda. E ele ia na estrada, antes de entrar para a fazenda dele, na estrada principal, ele viu uma luz passar por cima da charrete deles. Vocês, aqueles que saibam o que é charrete, né? Sim. Aí, aquela luz passou por cima, ele olhou assim, era por volta de 4h30 de manhã, tudo escuro. Aí, beleza. Só que quando ele andou mais um pouco, acredito eu que uns 10 metros, 10, 15 metros, tinha aquela luz baixando no meio da estrada. Aí ele tomou um susto. A primeira coisa que aconteceu, misteriosamente, o burro que puxava a charrete travou. Não se mexia de maneira nenhuma. Porque, assim, para quem não tem um conhecimento, o animal, um cavalo, um burro, um cachorro, e etc., quando vê algo estranho, ele refuga de ir para frente ou para trás, ou teria uma reação diferente. E o burro travou. Aí o Reginaldo olhou assim e se assustou. Nessa travada do burro, aquele objeto abriu uma porta, que eles chamam de portiole, uma portinha pequena. Desceu um ser flutuando, vinha em direção dele. Quando chegou mais ou menos uns 5 metros próximo dele, jogou um laser branco na testa dele. Ele disse que o corpo dele ficou como se fosse anestesiado, congelado. Ele disse que a única coisa que conseguia ver naquele momento é o que estava acontecendo, mas não podia mexer um músculo. E nisso, ao se aproximar desse ser, ele apagou. Passou, quando foi por volta de 6 horas da manhã, chegou um conhecido dele e bateu no ombro dele. Ele estava adormecido, sentado na charrete. Ele bateu no ombro dele, aí disse, Barroso, ele acordou atordoado e disse, cadê? Aí o amigo dele disse, calma, Barroso, calma. Cadê o quê, homem? Ele disse, a luz, cadê aqueles homens? Aí ele disse, não, homem, tu tá sozinho aqui. Aí ele assustado, assombrado, aquele negócio todo, e o cidadão que estava chamando ele olhou assim e percebeu algo diferente nele. Uma parte do corpo dele estava como se tivesse levado um sol muito forte. Como a gente vai para a praia e queima, né? Só que queimou só uma banda. Aí ele assombrado, aí o cara disse, vou te deixar na fazenda. Ele disse, não, quero ir para casa. E assim fizeram, levaram ele para casa. Quando ele chegou em casa, ele falou
para a mulher dele, o filho, e aquele negócio, resumiram levar para o hospital, na época, o médico era o doutor Antônio. Sim. Aí o doutor Antônio examinou ele e deu o chamado sossego-leão. Ele dormiu até 1 hora da tarde, levaram para casa, mas ele ficou assombrado. Ele tinha o cabelo bem pretinho, preto. Ele tinha seus 47 anos na época, senhor forte, e ele começou a mufinar, regredir. Ele começou a trocar as coisas, por exemplo, ele ia pedir para almoçar, pedia toalha para tomar banho, aí pedia para dormir, só que não era para dormir, e ele tinha um comércio, começou a trocar. Por exemplo, como fosse na data de hoje, R$10. Aí ele dava troco como fosse para 50. Começou a misturar as coisas. Quando começou a se atrapalhar, né? O cabelo dele era bem branquinho, igual um capucho de algodão. 1 ano, o Barroso só dizia 2 palavras: medo e mamãe. O medo por causa dos flashes das câmeras. E mamãe, que era a esposa dele, porque é a pessoa de confiança dele, né? E assim ele foi, amufinando até os 17 anos de cama, só que com um pequeno detalhe. Ele não criou uma só escárie. A pele dele parecia de bebê, parecia de criança. Então, essa é a primeira fase do Barroso. Robson, a pergunta que eu te faço, então, foi o seguinte: o homem morreu, não morreu? Então, a pergunta final: foram santos ou demônios na vida do Barroso? Muito boa pergunta. Para me fazer a colocação em cima do que eu acabei de dizer, que não tem nenhum ser que faça mal ao ser humano. Como aconteceu? Como eu sou uma pessoa muito insistente nas coisas, tem um cidadão aqui em Xadá chamado Gildásio, que é mototáxi. Isso agora, né? Falando agora na época atual. O Gildásio, cada um de nós, vocês, eu, qualquer outro, nós viemos aqui para a Terra fazer missão. Nós temos nossas missões. E o Gildásio, ele tem uma missão. Qual é? O Gildásio, ele começou há um tempo atrás a frequentar o Centro Espírita. E lá o mestre do Centro Espírita perguntava certa coisa para ele. Por exemplo, Gildásio, a fulana acolá tem um câncer. Como é que faz para esse câncer sumir? De noite, ele recebia mentores, anjos, como cada um de nós chama um nome diferente, e vinha e dizia: olha, o câncer dela é porque ela tem pendência no passado e não pode ser feito nada. Outro dizia: não, o câncer dela foi um problema X, e ela vai tomar remédio tal, ou raiz e tal, chá tal, e fica boa. Então, ao Gildásio, eu perguntei o caso do Barroso. Não, vou voltar um pouquinho. O Gildásio vinha de um município chamado aqui Juá. Juá é um município a distância que chega a 35 quilômetros. E ele, na época, ele comprava e vendia porco. Aqueles porcos que a gente come, né? E ele vinha e disse: quando olhou para trás, tinha uma luz seguindo ele. Aí ele, na cabeça dele, a moto dele era zerada, né? Na cabeça dele, ele disse: não, é assalto, vão roubar minha moto. E ele disse que botou o que a moto tinha e o que não tinha. Curva, não tinha buraco, não tinha nada. E a luz colada nele. E aí aquele se assustava mais. Chegou a um certo ponto que uma localidade lá, já próxima a Quixadá, a 13 quilômetros, chamada Triângulo da Vajota. E lá tem uma espécie de coberta, que é um restaurantezinho. E era de noite. Aí ele pegou, entrou com moto e tudo, quase barrou nas paredes e ficou lá debaixo. E aquela luzinha só observando ele, né? Não entrou atrás, mas ficou observando. Aí deu um pedaçozinho, assim, mais ou menos 15 minutos ou 20, aí a luzinha apagou. Aí ele foi botar a moto para pegar. Cadê a moto pegar? Porque, assim, cada aparelho, quando chega perto dos nossos transportes, eles neutralizam a bateria,
ou a fiação, o motor, alguma coisa e neutraliza. Bom, beleza. Aí eles empurraram a moto, pegou no empurrão, montou em cima e se mandou para Quixadá. Quase morrendo do coração, mas conseguiu. Aí passou. Quando foi uns 2 dias depois, ele teve um sonho. Aí ele disse, Robson, eu tive um sonho esquisito. Eu disse, como? Eu sonhei com um cidadão que mora na rua tal, na casa tal, e do pescoço para baixo é verde, pescoço para cima normal. Sim, o que é que tu quer me dizer com isso? Tu não conhece nessa história? Eu disse, que história? Sim, macho, o caso Barroso, ele disse, o que é isso? Aí ele já foi se irritando comigo, né? Ele disse, não, calma. Que ele pensou que eu estava fazendo hora com ele, né? Fazendo caixota com ele. Aí, mangando dele. Ele disse, não, mas calma, como é? Conta. Aí ele contou, ele disse, olha, é um cidadão mora nessa casa, o número tal. Ele falou para mim que eu ficasse tranquilo, que houve um acontecido, um erro com ele, mas comigo não vai acontecer nada. Eu disse, mas como? O que aqui foi esse? Aí os seres pegaram ele, mexeram no cérebro dele com agulha, tão fina, mas deu um erro. Deu um erro que ele ficou com a memória desse jeito, com o corpo desse jeito. Então, essa história que eu estou contando para vocês, as pessoas não sabem, conhecem a história Barroso, mas não conhecem o que aconteceu com Barroso. Então, eu volto a frisar vocês. Houve esse erro, sim. Fizeram mal ao Barroso? Não, foi um erro. Você fala que foi um erro, me corrija se eu estiver falando errado. Você acha que foi um erro dessas criaturas que chegaram até o Barroso? Você considera um erro desses seres no sentido que eles foram fazer um experimento com o Barroso e não deu certo? É nesse sentido que você se refere? Vocês aí do canal acompanham muitos casos, não é verdade? Sim. E alguns casos de abduções, tô certo? Ok. Pronto. Vamos lá. Eu sou hipnólogo. Ok. Faço regressões de hipnólogo. Ultimamente não estou fazendo muito porque eu abandonei, entre aspas, fazer hipnotismo com as pessoas por falta de tempo. Principalmente agora, eu estou com criança nova, eu tenho que dar atenção à minha esposa, ao meu filho, que na minha vida, ultimamente, é a coisa especial, que dá força, dá energia, né, pra gente. Com certeza. O ser humano é assim, na verdade, todos nós, me desculpa a colocação, mas todos nós viemos aqui para viver de ilusão. Nós viemos aqui para pagar erros do passado. O pecado não, esquece o pecado. Erros do passado, certo? E o que vai acontecer, as oportunidades de nós limpar a nossa áurea, nosso espírito. O grande criador de todo o universo chamado Deus dá as oportunidades a gente. E cabe a nós saber aproveitá-la ou não. Ou então tu vai ter que voltar. Voltar várias vezes até dar certo. Vamos para frente. Então, eu digo com toda sinceridade o seguinte, o Barroso foi um erro. Eu expliquei o erro que aconteceu. Raramente aconteceu um erro desse. E se você fizer regressões hipnóticas com certas pessoas, homem, mulher, criança, velho, etc., se você for um bom hipnólogo, você vai arrancar coisas dele que ele não ficou se lembrando, porque alguns casos são dolorosos, como implantação de chip, cirurgias que ele faz no corpo, e aí vai, certo? Porque como é que os seres fazem? No espaço e tempo, uma hipótese, tu foi abduzido às 19 horas, que é 7 horas da noite, e foi devolvido às 21 horas, que é 9 horas. Houve um espaço e tempo de 2 horas. Sim. Esse espaço e tempo, ele é armazenado.
Apagado não, armazenado na memória daquela pessoa, mas a pessoa não se lembra. Mas, se tu for um bom hipnólogo, tu vai conseguir quebrar as travas e vai se lembrar de tudo que aconteceu. Alguns casos é doloroso, né? Eu digo que acompanho muitos casos. Tem um amigo meu lá de Fortaleza, chamado Emílio, que ele foi abduzido várias vezes, a esposa dele foi tirada de miomas, ele foi tirado de esperma, e aí vai, né? E aí vai por aí, porque assim, é muitas histórias. Me desculpe, às vezes eu falar uma história no meio da outra, porque é tantas histórias que eu acompanhei, que eu acompanho, que fica impossível a gente não falar.